Eu oro a Ti, Senhor, que não seja eu, mas o Teu Espírito, que Tu cresça e eu diminua. Senhor, que eu seja instrumento Teu e boca profética, Senhor, para a Tua igreja. Senhor, que Tu venha, Senhor amado, a falar, que estejamos com o nosso coração ensinável nesta noite, para entender aquilo que Tu queres para as nossas vidas, no caminhar, no deitar, no levantar, no agir, em nome de Jesus. Amém? Eu perguntei ao Senhor, Espírito Santo, o que é para falar? Dormi e Ele não tinha me falado, mas antes de dormir, eu sempre pego um versículo, oro e fico refletindo para no dia seguinte eu pegar aquele versículo de novo. Mas só que quando eu acordei, o Espírito Santo falou, capítulo tal, versículo tal. E aí, quando Ele falou capítulo tal, que é o capítulo, era no livro de Provérbios, no capítulo 7, eu falei, mas aí eu fui ver que nós já fizemos com a missionária Simone um estudo. Falei, mas nós já fizemos esse estudo. Eu falei para o Espírito Santo. Ele falou, eu quero que você aprenda mais. Eu aprenda mais. Porque nós, irmãos, quando nós temos a oportunidade de fazer menção da palavra do Senhor, nós aprendemos mais. Não é, nós não somos detentores de todo o conhecimento quando estamos falando aqui. Não, nós compartilhamos aquilo que o Espírito Santo ministrou no nosso coração. Então eu vou convidar a igreja, sentados mesmo, nós vamos ler o livro de Provérbios, capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 15. Amém? Vai colocar ali, vai. Capítulo 7 de Provérbios. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens, um jovem falto de juízo, que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, da escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou, e esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. 15. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Amém. E eu, estudando mais uma vez esses versículos do livro de Provérbios, no capítulo 7, irmãos, eu daria um tema para essa palavra: apelo à vigilância. Apelo à vigilância. Hoje é necessário, e o Espírito Santo tem nos despertado a sermos vigilantes em todo o tempo. E nós sabemos aqui, eu aprendi, que o livro de Provérbios, ele tem como propósito nos ensinar, para que nós alcancemos a sabedoria, a disciplina, e ter uma vida andando em prudência. Ela nos traz instrução moral. O livro de Provérbios nos traz... Gente, eu estou com tanto frio, misericórdia.
O livro de Provérbios o livro de Provérbios nos traz instrução moral. E apesar, irmão, dessa primeira parte do capítulo 1 até o versículo 9 ser dirigido para jovens, eu meditei nesse versículo porque cabe a nós essas instruções que Salomão deu aqui. Essas palavras de sabedoria, cabe a nós hoje. E aqui, no capítulo 7, no versículo 1, ele já diz assim, ó: Filho meu, guarda minhas palavras. Ele não está falando para a gente, se quisermos guardar, não. Ele está dizendo, guarda as minhas palavras. Guarda. Igreja, guarda as minhas palavras. E isso é só para jovem? Não, isso é para nós. Isso também é para nós. Guardemos as palavras do Senhor. E ele ainda diz, além de guardar, ele dá uma outra ação: esconde dentro de ti. Sabe por quê, irmãos? Eu fiquei pensando, refletindo. A gente pode lembrar até de versículo de cabeça, não é? Eu não tenho essa facilidade. Tem gente que até tem. Capítulo tal, versículo tal, acho legal isso. Mas aqui há duas ordens: guarda as minhas palavras e esconde. Esconde, porque quando nós escondemos, nós praticamos. Quando escondemos, nós lembramos. E é isso que ele está falando. Filho meu, já no primeiro versículo, filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Ele está nos chamando a colocar dentro, a internalizar os mandamentos do Senhor, para que vivamos, irmãos. E hoje em dia está tão difícil. A gente ouve tanto, como foi dito aqui, tem sido falado no domingo, tem sido falado no domingo à noite. A gente fala tanto da palavra, ouve tanto a palavra. Por que a gente tem visto tanta coisa errada? Se todo mundo sabe a palavra. Por que estamos vendo tantas pessoas se afastando da presença de Deus, se conhece a palavra? Por que temos visto tantas pessoas que sabem o que Deus quer, mas não internalizou, irmãos? E é isso que o Senhor quer de nós, que nós coloquemos dentro, guardar, esconder, para que nós vivamos em santidade com o Senhor. E no versículo 2, ele já diz assim, olha a orientação que ele nos dá no versículo 2. Guarda os meus mandamentos e vive. E vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. E eu fiquei pensando quando eu estava lendo isso aqui. Quando alguma coisa vem para, assim, poeira, alguma coisa vem para os nossos olhos, o que a gente faz? A gente não fecha o olho. Para quê? Para proteger. Nós temos que estar com a palavra dentro de nós e guardar mesmo, irmão. Porque temos visto o adversário roubar a intimidade que temos com o Senhor. Porque, irmãos, eu não consigo entender quem já teve experiência com Cristo, que conhece a palavra de Cristo, ter uma visão totalmente distorcida do reino de Deus. Foi roubado. Foi roubada. É outra coisa que estão aprendendo. É outra coisa que estão vivendo. E aqui diz: guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Então, você ouve, você conhece, você guarda, você protege. É isso que temos que fazer. Sabe por quê, irmãos? Às vezes algumas situações acontecem e você fica assim, a pessoa fala assim, não, mas não é bem assim.
Está guardada em você a palavra da verdade? Você vai dizer, é assim sim. É desse jeito sim. Porque você guardou. E quando vier um cisco para cair assim, você vai proteger, porque está em você. Está em nós. E lá no versículo, após o versículo 2, está dizendo assim, ainda, ata-os, guarda os meus mandamentos e vive a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Eu fiquei lembrando, uma vez eu vi alguém colocar, atar os dedos, é para você estar sempre lembrando. Se você atar alguma coisa na tua mão, você vai lembrar. Não é assim? Hoje quase não se vê isso. Isso a minha mãe e a minha avó faziam isso. Porque quando elas queriam lembrar alguma coisa, elas colocavam no corpo delas. E ela na mão dela que ela colocava. Quando ela via aquilo ali, ela tem um barbante. E ela era barbante. Ela botava, ela lembrava do que ela queria. E aqui no versículo 3, isso é bem antigo, não é do meu tempo não, é do tempo da minha avó. Aí está assim, ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Atar é amarrar. É amarrar em qualquer lugar? Aqui está dizendo que não. Amarre dentro do teu coração. Não é fora, é dentro. Tudo começa dentro, como também já foi dito essa noite, né? Porque quando tem alguma coisa dentro, quando você está amarrada à palavra do Senhor, você vai lembrar constantemente do que o Senhor disse e diz para você fazer. Se tiver a palavra dentro de nós, todas as atitudes que vamos ter, nós vamos lembrar, é isso que o Senhor disse? É isso que está escrito? Porque está amarrado. E tá, ata os teus dedos e escreve outra duas. Eu achei interessante, irmãos, porque sempre tem duas ações. Ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Novamente. Dentro. E esse coração aqui, irmãos, que ele quer dizer, é uma metáfora para a nossa mente. Foi falado aqui esses dias, eu não sei qual foi o culto, que o adversário tem lutado contra o quê, irmãos, hoje em dia? Contra a nossa mente. A nossa não, a mente de qualquer pessoa. A nossa não, tá? Tem lutado contra as mentes. As pessoas estão dizendo que não vão conseguir. As pessoas estão dizendo que não vão vencer. As pessoas estão dizendo que estão muito doentes. E aí a mente vai começando a dominar o corpo. A mente doente. Esses dias, irmãos, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, que começou essa onda, né? Terceira guerra. Irmão, por um momento, não foi um momento não, foi quase uma semana que aconteceu isso. Falei, meu Deus, vai acontecer a terceira guerra, como é que a gente vai fazer para comer? Eu coloquei, olha só, irmãos, de tanta informação aquilo, né? Eu pensei assim, eu tenho que ver se qualquer dinheirinho que eu tiver, eu vou guardar, porque se acabar o dinheiro, eu vou ter que... Sabe o que eu pensei em fazer? Quando eu tiver um dinheiro, meu 13º cair, eu vou fazer um investimento para multiplicar o investimento. Irmãos, eu comecei a estudar sobre investimento. E aquilo, mas só, irmão, que eu comecei a perceber que aquilo ficava de manhã, de tarde e de noite na minha mente. E aí um dia, eu acordei, o Espírito Santo falou, tola, se hoje eu pedir a tua alma, o que tu tem reservado para mim? Irmãos, irmãos, eu não tinha nem levantado da cama ainda. Eu abri o olho
E o Espírito Santo falou isso para mim. Porque o Espírito Santo, ele fala da palavra, irmãos. É a palavra que ele fala. E aí eu percebi, eu falei, dobrei o joelho e pedi perdão ao Senhor. Porque enquanto eu perdia tempo em estudar, eu estava dizendo para o Senhor que Ele não é o meu provedor. Eu estava dizendo para o Senhor que Ele não ia suprir as minhas necessidades. Eu estava dizendo para o Senhor que se eu tivesse algum dinheiro guardado, o dinheiro é que ia me socorrer. Ele falou, se eu pegar a tua alma hoje, o que você tem? Está preparada? É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Se você se alimentar todos os dias, irmãos, no momento de adversidade, que Ele vê que você está indo por um caminho, Ele te encontra lá. Eu sempre falo que o Espírito Santo é um semáforo, irmãos. Ele diz, ó, está vermelho, não pode ir, está amarelo, preste atenção, está verde, continua. E aí o Espírito Santo de Deus que habita, o que eu falei antes? Começa de dentro para fora. Ele começou a ver que eu estava internalizando o quê? Guerra. Se tiver uma guerra, tá, e se tiver, e aí? Onde está o teu Deus? Onde está o nosso Deus? Ele não tem o controle de tudo? A minha confiança estava sendo colocada aonde? Não estou dizendo, irmãos, como o pastor Abel orientou, de se fazer gastos, não, e de não ter nenhuma reserva. Não estou falando sobre isso. Eu estou falando pelo excesso de confiança no seu braço. Era o que eu estava fazendo. Agora vê, eu ia pegar meu 13º todo e colocar em algum lugar e fazer um investimento. Detalhe que eu só ia ver daqui a um ano o retorno. Onde Deus está nisso, irmãos? Onde Deus está nisso? E aqui no versículo 4, ainda no versículo 4 diz assim, versículo 3, ata-os aos teus dedos e escreve-os na tábua do teu coração. Se não escrever a palavra no teu coração, não atar no teu dedo nesses momentos, como eu contei que aconteceu comigo, como que você vai trazer a memória? Como que o Espírito Santo vai te despertar? E como... Porque, irmãos, ele podia ter falado e eu não ter obedecido. Não podia? Ele não podia ter falado isso para mim e eu falar, não, mas vai acontecer. Não podia ter feito isso. Mas a palavra tem que estar dentro, todos os dias. E no versículo 4 diz assim, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Isso significa colocar o conhecimento em prática. Estamos conhecendo a Cristo. Estamos buscando verdadeiramente a Cristo. Estamos esperando em Cristo. Confiamos em Cristo que Ele tem o controle de todas as coisas. E Ele diz, dize a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Nós podemos, nesse momento, quando Ele dá esse conselho, essa sabedoria, é colocar o nosso conhecimento em prática, irmãos. Sabedoria é uma coisa, prudência é outra, conhecimento é outra coisa. E eu separei aqui algo que eu achei assim interessante. O que esse versículo 4 diz? Que nós temos que colocar o conhecimento em prática, com sabedoria. E como que a gente faz isso? Tendo prudência. Como que a gente coloca a sabedoria em prática? Tendo prudência. Se nós não somos prudentes, lógico que não temos sabedoria. Uma pessoa prudente, ela sabe o momento de agir, ela é cautelosa, ela é atenta. A prudência e a sabedoria te livrará
como está escrito aí no versículo 5. No 4 está dizendo assim: diz a sabedoria, tu és a minha irmã, e a prudência chama tua parenta. Para quê? Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Aí, no verso 6, está assim: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, Salomão estava observando. Já viu, quando a gente está em alguma situação com algum amigo, com algum colega, que a gente está vendo, olha, isso aí no final vai dar ruim. Olha, isso aí, assim que Salomão estava fazendo. Salomão estava olhando pela janela e começou a observar. No versículo 6 ele diz: porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, o que ele viu? Vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. E por que é que ele diz que aquele jovem era falto de juízo? Por que é que nós dizemos para alguma irmã, algum irmão: olha, isso aí não está bom, você está com falta de juízo? Porque alguma coisa estamos observando. O Espírito Santo de Deus, naquela semana, ele acordou e falou assim: olha, você está com falta de juízo. Você está perdendo a noção. Acorda que você está perdendo a noção. Se eu te chamar hoje, está preocupado com o investimento. Faça o investimento no céu. Estava com falta de juízo, irmãos. E isso pode acontecer se nós não estivermos buscando a presença constante do Senhor. E aqui no versículo 7 ele diz: vi os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Olha o que esse jovem estava fazendo. Que passava pela rua, junto à sua esquina, e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. Eu achei esse versículo assim, muito com a gente. Esse jovem com falta de juízo, quando estamos com falta de juízo, andamos por caminhos perigosos. Quando estamos com falta de juízo, fazemos escolhas erradas. E o Espírito está só o quê? Observando. Ele fala: vi um jovem, estava observando a minha janela e vi um jovem com falta de juízo, que passava na esquina da sua casa. Estava o quê? Escuro, estava à noite, horário impróprio, situação imprópria, sem raciocinar. Quantas vezes, irmãos, eu vou falar exatamente o que o Espírito Santo ministrou a mim, e que Ele ministre no coração de vocês, amém? Vai numa festa, por que eu não posso beber? Não, eu estou na festa mundana, eu vou fazer igual todo mundo faz. Situação perigosa, circunstância perigosa, lugar errado, local impróprio. Estou sentado na roda dos escarnecedores, lugar errado. Dando ouvidos a palavras que não convém, ouvindo errado. E um domingo desses, olha só como é que a palavra ela é viva e eficaz. Eu vindo para a igreja com as minhas duas netas, elas correram na frente, pararam num barzinho, assim, vende doce, vende tudo, porque elas correram na frente para comprar, na rua onde eu moro. Quando eu passei, irmãos, eu não sei porque foi o Espírito Santo de Deus que me fez olhar para dentro do bar lá da loja. Quando eu olhei, tinha uma placa bem grande assim, ó.
Irmãos, quando eu li aquilo, a minha neta já estavam saindo com as... Não, eu estava saindo com as... Eu olhei assim e vim de lá aqui, que nós viemos andando, eu explicando que aquela Maria não era Maria, mãe de Jesus. Porque a minha mais velha leu, ela... né? Só que a outra que não sabe ler... já tinha falado com ela em outra ocasião, por que estava tanta faixa ali? Tem alguma coisa errada, só que ela não sabe ler. E a minha outra neta que sabe ler falou, fica quieta, isso aí é negócio de carnaval. E a menor falou assim, mas a gente não está no carnaval? Quando eu comecei a contar para ela, a explicar sobre servir a outros deuses, sobre consagrar aos outros deuses, aqui ele comecei a explicar, a menor entendeu mais rápido do que a mais velha. E a menor falou assim, tá vendo? Bem que eu te disse que aquilo não era carnaval. E aí eu expliquei. Mas como que a gente vai fazer agora? Eu falei, comprem em outro lugar. Pois bem, irmão, chegamos em casa no dia seguinte, a mãe dela não é cristã, chamou, olha, vai lá comprar Coca-Cola. Ela virou para a mãe e falou assim, pelo amor de Deus, mãe, não faça isso. E eu falei, eu não estava vendo, eu estava na cozinha, não faça isso. A minha avó me explicou tintim por tintim. E a minha nora não sabia o que eu tinha explicado. E aí, estava meu marido, meu filho perto, ela falou, não vá, mãe, porque as coisas são consagradas. Quando a gente não sabe, é uma coisa, mãe, mas agora você sabe. E aí, a minha nora foi na cozinha, Dona Sete, me explica isso, eu expliquei. Aí ela falou, mas e agora? Onde que eu vou comprar minha Coca-Cola? Eu falei, anda mais, filha, se você quiser. Aí vira uma outra pessoa na minha casa, meu marido abençoado, falou assim, nada, compre e ora. E eu falei assim, filha, você já explicou a todo mundo. Você já explicou a todo mundo. Mas você está sujeito à autoridade. Se eles mandarem, você fala assim, vó e mãe, eu vou porque eu tenho que te obedecer. Eu vou orando. Elas nunca mais compraram nada lá. Nenhuma das duas. Porque, irmãos, aqui Salomão estava observando um jovem falto de juízo. Mas não tem muitos homens e mulheres falto de juízo? Tem, irmão. Tem, irmãos. Não tem. Se você sabe que está errado, quando que já se viu você estar num lugar como esse jovem estava? Indo para casa, mas já estava em altas horas, no escuro, dando condição para o erro. Dando condição para o erro. E aqui no versículo, continuando aqui, vou retornar aqui na leitura do versículo 6, porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um jovem falto de juízo. Por que ele era falta de juízo, né? Porque ele passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. Como estava essa circunstância? No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. No lugar errado. Cuidado para os lugares que você tem andado. Cuidado que nós temos andado. Cuidado com o que nós falamos. Cuidado com o que nós julgamos. Cuidado com o que nós apontamos. Cuidado com o que nós não estamos fazendo. Não fazendo, porque a palavra de Deus diz que aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Não fazer o que é errado não é o suficiente.
Temos que não fazer o errado e passar a fazer a coisa certa. Não beber, não fumar, não ir para baile, irmãos. Eu conheço um monte de gente que não faz isso. E não são cristãos. Conheço pessoas que são espíritas que não bebe, de verdade. Não bebe, não fuma, não mata, não rouba, trabalha. Eu conheço. Então o fato de nós não bebermos, não fumarmos, não ir a baile, isso não nos torna amigos de Deus, não. Ser amigo de Deus é ter juízo e seguir a palavra. Isso é ser de Deus. Amém? E aqui no versículo 7, no versículo 8, diz assim... Ele se colocou numa situação difícil. No versículo 8 diz que, que passava pela rua junto à sua esquina e seguia o caminho de sua casa. No crepúsculo à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Essa mulher é uma figura simbólica da tentação e da sedução. Não significa que é uma mulher. É uma figura simbólica da tentação e da sedução. Esse testemunho que aconteceu comigo, eu estava sendo seduzida a confiar na minha própria força, irmão. Para você ver que não é pessoa. O adversário da nossa alma, muitas das vezes, ele coloca a situação de sedução à nossa frente. E a gente vai, direitinho ao encontro. Não porque se você ganhar mais. Não porque se você trapacear mais. O que tem você comprar um produto roubado? Não foi eu que roubei. É assim, irmão. É assim. Não foi eu que roubei? Aí no trem está vendendo 5 pacotes de biscoito por R$3. Aí você, nossa, eu tenho que tirar vantagem disso. Lá em casa está sem biscoito. Mas não foi ele que roubou. Quem roubou foi o cara. É roubo, irmão. Inclusive tem até no Código Penal. Receptador. Somos receptadores de produtos roubados. Não somos não, tá? Porque... Linguiça, para lá. Linguiça. Olha que R$5. Gente, a gente não vai no mercado, a gente não sabe que aquilo não custa R$5. Então, olha a sedução e a tentação. A gente acaba sendo tentado, irmãos. Eu quero. Eu não estou sem biscoito lá em casa. É bênção. Foi Deus que mandou. Deus que mandou o cara vender o biscoito e a linguiça por R$5. Danone. Irmãos. Sedução. Porque nós não temos em casa, às vezes, não é? Então, o que tem? Comprar um saco daquele de mercado de biscoito. Veja bem, irmão, uma coisa que parece certa. Não é uma coisa que está parecendo ser errada. Olha como é que está parecendo certa. Afinal de contas, o camarada está trabalhando. Não parece certo? Não parece legal? Parece. O cara chega ali... Aqui então, irmãos, tem muito. Um celular Samsung de não sei o que, R$5. Aí você, esse celular, Simone, custa mais de 4 mil, o cara está vendendo por você. Claro que eu vou comprar, gente. Claro. Quem não vai comprar, irmão? Sedução. Foi Deus que mandou, porque Deus sabia que eu estava sem celular. Deus sabia que eu não podia comprar sedução, irmãos. É uma coisa tão simples, né? Por isso que eu refleti dessa palavra, não é só para o jovem. É para nós também. Compra, toma, passa aqui. Aqui,
sedução do adversário. E o Espírito Santo está só olhando. Ó, Salomão estava aqui no alto olhando, e o Espírito também está assim, ó. Vantagem, né? Irmãos, já viram a quantidade de pessoas que estão entrando em golpe? Porque querem vantagem. Ó, você vai ganhar 50 se você depositar 5. 5, você vai ganhar. É que é vantagem. Entendamos, todas as vezes que queremos tirar vantagem em alguma coisa, nós só temos prejuízo. Prejuízo no bolso e prejuízo no reino. É isso, irmão. É o quê? Não tem almoço garantido, pastor. E aqui no versículo, irmão, vou ler aqui do 14, 15, que diz assim. Olha como é que ele, olha como é que eu lendo até chegar no 14, eu fui ver como que a cobra, eu fui pesquisar, como que a cobra, essas cobras que não tem veneno, a cobra jiboia, por exemplo, ela pega presa. Vocês já viram? Já tiveram curiosidade de ver? Como é que a cobra jiboia, a anaconda, como é que elas fazem? Elas não têm veneno, então elas matam por asfixia. E eu fui ver essa mulher aqui, ela assim, no versículo 10 é assim, ó. Bota aí o versículo 10 em diante, pode deixar direto aí, ó. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, e espreitando por todos os cantos. A jiboia sabe aonde está presa. Ela sabe onde está presa. Eu descobri hoje pesquisando. Gente, ela sabe onde está presa. E ela não é um animal que ela fica muito tempo embaixo da água. Ela fica embaixo da água, aguardando. Todo animal não bebe água? O que ela faz? Ela fica embaixo da água, observando, espreitando. Quando o animal chega perto da água para beber a água, ela engole. É assim, irmão. E eu achei uma frase interessante, que a jiboia pode se referir, ela espera sentada. Ela espera a presa vir. A palavra de Deus diz que nós temos um inimigo. Ele está observando, à espreita, procurando a quem possa tragar. E quando ele traga, ele tira as forças, ele traz desânimo, ele traz incredulidade, começa a te sugar, como a jiboia. Começa, quando não é animal pequeno, é grande, ela começa a enrolar, ela prende os seus pés. E você tenta se bater, mas ela devagarinho vai te rodando, até te matar asfixiada. Nem tudo que parece, irmãos, parece inofensivo, é inofensivo. Cuidado com as aparências. Aparências de transformar verdades em mentiras, ou mentiras em verdades. Porque é isso que o adversário tem feito. E aqui no versículo, também, eu achei interessante isso aqui, irmãos. Bota aí, por favor. Versículo 10, novamente. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeite de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora
e contenciosa, e não paravam em casa os seus pés, ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Olha o que ela fez. Aproximou-se dele e o beijou e esforçou o seu rosto e disse-lhe. Ela insiste, porque aqui está escrito que ela esforçou o rosto. Ela se aproximou dele, beijou e insistiu. Não foi aquele beijo de dar um beijo e sair. Ela esforçou o seu rosto. E olha o 14. Depois que ela esforçou o rosto, olha o que ela disse para ele. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Olha o que ele pensou. E ele é crente. Ué! Ih, ela é crente, ela é irmã. Olha o que ela falou, irmãos. Sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje paguei os meus votos. Vamos ler lá em Mateus 23, 23. Olha o sacrifício pacífico. É aquele, irmãos, que eu vou para a igreja hoje. Eu vou ouvir a palavra hoje. O que tem se eu comprar um Mirabel lá roubado? Fazer tudo pela metade. Sacrifício, já fiz o sacrifício. Olha o que no Evangelho de Mateus diz. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezas o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ela fez um sacrifício pacífico, mostrou para ele que ela era de Deus. Olha as circunstâncias, olha a aparência daquilo que está mais ou menos certo. Irmãos, o que está mais ou menos certo, está tudo errado. Está mais ou menos verdade, é mentira. Está mais ou menos honesto, está desonesto. Porque verdade é verdade e mentira é mentira. Não existe meio termo, não existe meia fala. E quando ela diz aqui no 14, beijou, abraçou e falou, sacrifícios pacíficos tenho comigo. Hoje eu paguei os meus votos. Estou certinha. Cuidado. E no 15 ele fala, olha só, eu fiz tudo isso, paguei o sacrifício pacífico, e no 15 ele diz, por isso saí a teu encontro. Gente, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Irmãos, anteriormente esse versículo diz que ela era uma tentação e uma sedução, mas ela estava procurando um alvo fácil. Estava procurando um alvo de alguém que não tivesse o quê? Juízo. Que não se ligava, que não estava em vigilância, que não tinha guardado a palavra certa, a verdade no seu coração, na sua mente. Porque ela diz no 15, por isso depois que eu fiz mais ou menos as coisas certas, saí ao teu encontro a buscar-te e te achei. Sabe quem anda procurando para nos buscar e nos estragar? Vocês sabem, né? Quem é que anda nos observando, procurando nos estragar? Quem é? Não façamos, irmãos, nada pela metade, para Deus. Eu sempre falo, Deus não me aceita pela metade. Ou nos dedicamos ao Senhor por inteiro, ou não nos dedicamos. Para que naquele dia
a gente não chegar diante do Senhor e o Senhor não nos dizer: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Então, irmãos, essa palavra o Espírito ministrou no meu coração, para nós nos tornarmos mais vigilantes. Cuidado com a aparência daquilo que você está achando que é de Deus. Eu estou falando isso para mim, tá, irmãos? Estou falando isso para mim. Cuidado. Você vai passar a ser chata, irmão. Vai passar a ser chata. Vão falar para você: mas que isso é bobagem. Vou perder essa oportunidade. Nós não podemos perder a oportunidade de morar no céu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ministre aos vossos corações e continue ministrando no meu. Irmão, me perdoe, estou tremendo de frio. Nossa, eu sou muito frienta. Mas louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade.